Enfim, um vlogueiro ateu cumpriu meu desafio de falar sobre direitos animais. Devo respondê-lo também? Olá galera, tem um vídeo meu de março de 2012, onde eu falo que os vlogueiros ateus, carnistas, formadores de opinião não se posicionam em relação aos direitos animais ou ao veganismo com a mesma retidão lógico-argumentativa com a qual respondem a outros temas. Aí uma colega minha convidou um desses vlogueiros a me responder, a atender a meus questionamentos sobre por que os animais não humanos não mereceriam ser tratados pelos mesmos fundamentos do humanismo secular e por outros aspectos que muitos ateus compartilham entre si, como o ceticismo, o racionalismo e o apelo à argumentação científica. O vlogueiro que me respondeu é Sérgio Mendes, do vlog chamado O Questionador, e coloca de acordo com que eu considero coerente e conciso a posição dele sobre direitos animais. Eu respondo a ele, já que, como era de se esperar, os argumentos dele têm suas vulnerabilidades. Daí, como é de praxe em todos os meus vídeos de resposta, cada argumento principal da pessoa a ser respondida é citado e devidamente respondido. Então vamos lá. Ateus terem ideologia em função de serem ateus é um conceito completamente equivocado. Eu não falei que o ateísmo essencialmente traz consigo uma ideologia, mas sim que muitos ateus compartilham de um pacote ideológico que se apoia no ateísmo, mas não necessariamente é consequência necessária da descrença do indivíduo e divindades. E esse pacote ideológico, que tenho percebido ser seguido por muitos ateus, inclui o ceticismo científico, o humanismo secular, o racionalismo, o espírito científico e a negação de todo e qualquer absolutismo moral. Isso eu coloco num artigo meu intitulado Ateísmo Ideológico e Direitos Animais, com link aqui na descrição. Aí perceba-se que nem no meu vídeo respondido, nem nesse artigo, eu digo que é obrigação de todo ateu ser humanista secular e zelar pelos direitos animais, mas sim que ser adepto do que eu chamo de ateísmo ideológico e ao mesmo tempo continuar consumindo alimentos de origem animal é algo incoerente e contraditório, e não que o onívoro perde o direito de ser ateu e humanista por ser onívoro. Ele não deixa de ser ateu e humanista por isso, mas simplesmente deixa de ser coerente. Sobre o humanismo defender apenas o ser humano, ser antropocêntrico e não abordar o respeito aos demais animais. Eu não disse no meu vídeo que o humanismo secular atual já inclui consensualmente os direitos animais entre suas causas, mas sim que os direitos animais compartilham muitos pontos em comum com o humanismo secular, como eu digo no mesmo artigo Ateísmo Ideológico e Direitos Animais que eu mencionei agora. Em relação ao humanismo, mesmo o humanismo secular atual, ser essencialmente antropocêntrico, eu acho que Sérgio pensou demasiadamente no humanismo clássico, aquele que teve força nas épocas da Renascença, da Revolução Científica, do Iluminismo e da ascensão do positivismo. Aí de lá para cá, o humanismo clássico, que de certa forma incluía cultos religiosos não teístas da humanidade, perdeu sua força e foi sucedido quase que totalmente pelo humanismo secular, que é bem diferente daquele humanismo renascentista, iluminista e positivista. Pelo menos a Liga Humanista Secular do Brasil, da qual eu faço parte, defende o humanismo secular focado nos direitos humanos, no respeito à pessoa humana, e não na veneração à figura do ser humano como algo sacro, como centro da natureza terráquea, como fazia a religião da igreja positivista. E a mesma Liga conta com um comitê de ética interespécies que defende, se não todos, diversos pontos que concernem aos direitos animais. Isso não quer dizer ainda, no entanto, que já se bateu o martelo de que o humanismo secular de hoje já ultrapassou os limites do foco na dignidade humana e passou a defender também a dignidade dos animais não humanos. Mas sim que o humanismo secular e os direitos animais podem não ser ainda uma causa unificada só, mas sim que são causas irmãs e que defender um sem defender o outro é possível, mas é muito incoerente e contraditório. Não faz o menor sentido exigir que o homem, se por ser humanista, tem que defender os direitos animais. É como uma pessoa que gosta de lutar judô ser obrigada a gostar de karatê. Essa é uma falsa analogia mista com falácia de espantalho. Primeiro, como eu já falei, eu não estou obrigando ninguém, nem mesmo os ateus humanistas seculares, a defender os direitos animais, mas se mostrando porque o ateísmo ideológico tem muito a ver com os direitos animais, e ser um ateu humanista sem respeitar os direitos dos animais não humanos é algo que torna a ética da pessoa algo incompleto e incoerente. E dizer que eu estou obrigando os ateus humanistas a defender os animais não humanos é colocar na minha boca palavras facilmente criticáveis que na verdade não saíram de mim,
logo é uma falácia do espantalho. Segundo, a prática do judô e do karatê não tem a força ética que o humanismo secular e os direitos dos animais têm. Não está em jogo aqui uma questão de gosto, e sim de respeito e consideração moral a quem merece respeito e consideração moral. Sobre os argumentos jurídicos que falam sobre os animais não humanos serem objetos de direito e não sujeitos. Aí nessa parte, Sérgio consultou diversos livros de direito e usou uma abordagem um tanto restrita a quem entende de direito e dos jargões jurídicos. Daí eu, na condição de leigo em temas de direito, não posso responder muita coisa sobre o que dizem os autores que ele cita. Mas eu posso sim falar que minha concepção de sujeito de direito é simples, é mais simples. Que sujeito de direito, para mim, é todo aquele ser que, por ser dotado de determinadas capacidades que o dotam de interesses próprios que precisam ser respeitados, merece diversos direitos dos quais pode desfrutar. E eu sei que os animais não humanos são tratados hoje como objetos de direito com bens de propriedade humana chamados de semoventes na doutrina jurídica. Mas isso é o que diz o direito brasileiro atual. Não quer dizer que vai ser assim para sempre e é melhor que seja assim. Já existem aquelas pessoas que são versadas em direito e defendem ativamente a extensão do atributo de sujeito de direito a todos os animais sencientes. Isso só essas pessoas podem explicar melhor. Como eu já disse agora, não tenho como dizer como funciona essa vertente do direito, que reconhece os animais não humanos com sujeitos de direito, já que eu não entendo de direito. Aliás, eu detesto estudar direito e leis, até por eu defender que o ser humano evolua ao ponto de que não precise mais ser regido por leis e controlado por aparelhos repressores de Estado para não se tornar caótico e anônico e vá destruir e saquear tudo que veja pela frente. Daí eu convido os defensores dos direitos animais que entendem de direito a também responder a Sérgio, pelo menos os argumentos jurídicos dele. Nota da edição do vídeo. Eu recomendo a leitura de um artigo de David Bilshitz, o qual defende que os animais não humanos sejam promovidos a sujeitos de direito. Link desse artigo aqui na descrição. Nós podemos alimentar os animais, até mesmo porque nós oferecemos a ele a condição de viver algum tempo, e ele vai nos dar como retorno o leite, a galinha vão nos dar ovos, e a gente vai comer a carne desses animais. Esse é um fator quase que de simbiose, existe uma contraprestação entre as partes. Aí eu sinto dizer que a relação ecológica entre seres humanos e de animais escravos da pecuária mortos pela pesca é tudo menos simbiótica. Porque a simbiose, segundo o dicionário Priberan, como eu coloquei na descrição, é uma associação recíproca de dois ou mais organismos diferentes que lhes permite viver com benefício. E na pecuária e na pesca, os animais não humanos são tudo menos beneficiados. Isso porque a pecuária não beneficia em nada os animais que domina. Nela, eles são mutilados, confinados, muitas vezes separados bruscamente de suas mães, forçados a fornecer suas secreções ao consumo humano e, no final de tudo, mortos, abatidos. Já na pesca, os animais são simplesmente caçados e mortos pelos humanos. Não existe aí uma contraprestação válida entre as partes na pecuária e na pesca, já que tudo ali é imposto à força e sem consentimento mútuo. Só o ser humano é beneficiado e os outros animais sofrem muitos prejuízos. Em outras palavras, pecuária e pesca não são uma relação de simbiose, mas sim algo próximo do parasitismo e da predação, respectivamente. Além disso, o ser humano não tem a necessidade intrínseca de explorar animais para viver bem, já que, pelo menos no caso do ser humano das sociedades modernas, pode muito bem abrir mão de tudo aquilo que seja de origem animal e continuar vivendo bem. Acredito sim que os animais devem ser tratados com humanidade, com respeito, mas eu não abro mão de me utilizar dos animais, especialmente para minha alimentação. Aí, Sérgio, você realmente acredita que tratar um animal como uma coisa a nosso serviço, como um escravo, privar ele de liberdade e matá-lo é tratá-lo como humanidade e respeito? Obviamente, se você for um vegano ou vegetariano e não for nutricionista, você vai ter sérios problemas, porque normalmente essas pessoas precisam de complementação, principalmente do complexo B. Então, sem esse tipo de complementação, a pessoa fica fragilizada. Em primeiro lugar, a própria ciência diz o contrário. Diversas entidades de saúde pelo mundo afirmam categoricamente que a dieta vegana é adequada a pessoas de todas as idades. Eu coloquei diversos links que comprovam isso, de diversas entidades ligadas a serviços de saúde de diversos países. Essas entidades estariam colocando a saúde de milhões de pessoas em risco se estivessem enganando, dizendo que uma alimentação intrinsecamente deficiente é saudável. Elas não seriam tão irresponsáveis a esse ponto. Aí isso contraria o que Sérgio mostrou.
que são o quê? Prints de reportagens claramente desinformativas e preconceituosas, ou trabalhos científicos que, no final das contas, não condenam a alimentação vegetariana ou vegana ao atributo de não saudável. E, em segundo lugar, a necessidade de suplementação não é determinante de uma má alimentação, de uma dieta subnutritiva. Se fosse assim, a gente ia considerar uma enorme parcela dos seres humanos subnutridos, mesmo muitos onívoros, por precisarem de alguma forma de suplementação. A gente ia colocar mulheres grávidas que suplementam ferro, frequentadores de academia que suplementam sua ingestão de aminoácidos, idosos que têm dificuldade de absorver certos nutrientes, mesmo sendo onívoros, todo mundo que consome macarrão fortificado com ferro e ácido fólico, todo mundo que consome sal iodado, pessoas que vivem em altas latitudes e não podem depender do sol suficiente no inverno para produzir vitamina D, etc. Uma lista de pessoas subnutridas, já que suplementam sua alimentação de diversas maneiras. Uma alimentação balanceada com carne vai ser muito útil ao organismo humano do que uma alimentação vegana. Isso não tem comparação, porque como somos onívoros, nós temos no nosso organismo a facilidade de absorção de carne e vegetais. Isso não quer dizer que alimentos de origem animal sejam necessários. Porque a carne de insetos, por exemplo, é rica em certos nutrientes. E o corpo humano pode processar insetos ingeridos, mas nem por isso o ser humano precisa comer insetos. E como eu mostrei, existe uma abundância de provas de que o ser humano é sim capaz de viver bem sem consumir nada de origem animal. Quando nós nos abstemos disso, dos alimentos de origem animal, temos mais dificuldade de sobrevivência. Portanto, os cuidados com a alimentação vegan ou vegetariana são muito maiores. Isso porque Sérgio não procurou saber com especialistas em nutrição vegana, nem em sites oficiais que falam de nutrição vegetariana e vegana, sobre como viver bem sem alimentos de origem animal. Se ele for entrar nos links que eu coloquei, vai entender que é bem possível sim ser um vegano saudável sem precisar de esforços tremendos. Não admito que essas pessoas vegetarianas e veganas venham considerar minha moral inferior, minha ética inferior, porque eu gosto de comer carne. É como dizer que a maçã é mais gostosa que a melancia. Isso vai depender de quem gosta mais de maçã e quem gosta mais de melancia. São coisas que não têm comparação. Primeiro, eu pergunto a Sérgio, que acha que considerar os costumes de uma pessoa menos éticos do que outro é questão de superioridade ou inferioridade. O que é que ele acha da moral de pessoas que acham aceitável discriminar determinadas minorias e tratá-las como seres inferiores? O que é que ele acha de quem defende que imigrantes africanos e asiáticos são seres inferiores aos moradores natos do país? Ele ia considerar a moral dessas pessoas, digamos, inferior a dele? Ou, digamos, ele ia se escandalizar se alguma outra pessoa considerasse a moral dos preconceituosos inferior à dos não preconceituosos? Segundo, comprar disparidade entre morais pouco ou muito abrangentes por questão de gosto é uma falácia de falsa analogia, que gostar mais de maçã ou de melancia não implica prejuízos ou benefícios a seres dignos de consideração moral, não implica considerar alguns seres moralmente inferiores a outros. Se você é vegan ou vegetariano e se considera uma pessoa melhor, você está precisando de um bom tratamento psicológico, porque você não é melhor do que eu. Sua ética não é melhor do que a minha. Eu não me sinto nem um pouco culpado de exercer uma coisa que é natural minha, ser onívoro. Eu também discordo que alguém ser vegetariano ou vegano é um indicativo de que essa pessoa ser melhor do que onívoros. Tanto porque os direitos animais falam justamente de não considerar nenhum ser senciente inferior ou superior ao outro, nenhum ser pior ou melhor que outro, como porque existem muitos veganos e vegetarianos por aí que falam completos absurdos que contrariam os direitos humanos e os próprios direitos animais, como realizar testes de produtos criminosos, defender que bandido bom é bandido morto, que operações de extermínio em favelas pela polícia militar vai diminuir a violência urbana, que deveria haver uma nova ditadura militar e etc. Muito absurdo por aí. Em relação a haver morais melhores ou piores do que outras, não é por aí. A gente não diz que a moralidade do onívoro é pior ou inferior em comparação com a moralidade do vegano, mas sim que é mais ou menos abrangente em relação a sujeitos morais, a respeitar seres que merecem direitos. Tem pessoas que são verdadeiros religiosos fanáticos dessa coisa de vegetarianismo e veganismo e que, quando começam a atingir minha forma de viver, a minha forma de me expressar, e tentam inclusive decidir, como foi o caso do vídeo desse rapaz, eu, Robson, que o que eu devo dizer ou não dizer, o que eu devo ou não devo defender, aí a coisa começa a ficar séria. Aí Sérgio incidiu em falar sobre espantalho. Ele diz que eu estou tentando impor aos ateus e humanistas em geral o que devem ou não dizer e defender.
Mas se ele tivesse realmente entendido meu vídeo e meu texto sobre a relação entre ateísmo ideológico e direitos animais, ele teria percebido que eu não imponho nada, e sim digo que é contraditório alguém ser ao mesmo tempo humanista secular e opositor de direitos animais. Eu digo sim que o humanismo secular e direitos animais são causas irmãs, mesmo que hoje ainda não estejam processualmente fundidas numa só grande causa, e defender um e ao mesmo tempo se opor ao outro, é algo incoerente. Mas não é um crime, um delito passivo de coerção e punição, muito menos de linchamento. Dizer que eu estou impondo e ditando de forma autoritária que os outros devem falar e deixar de falar, ou devem defender e deixar de defender, é colocar a palavra na minha boca, dizer que eu disse algo que eu, na verdade, não disse. E fundamentos utilizados por essas pessoas, defensores de direitos animais, são completamente absurdos. O que eu tenho a dizer sobre isso é que as tentativas de se alegar absurdo nos fundamentos dos direitos animais é que são absurdas e falaciosas, como eu mostro nesse meu vídeo resposta e todos os demais vídeos respostas dirigidos a vlogueiros defensores do consumo de alimentos de origem animal. Enfim, essa é a minha resposta a Sérgio, do vlog O Questionador. Se ele quiser me dirigir uma tréplica, que se sinta à vontade. Eu só espero que ele não tente mais colocar na minha boca palavras que eu nunca falei, com a suposta afirmação de que é uma obrigação ateus humanistas defender os direitos animais. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo no Facebook, no Twitter e no Google+. Valeu!